Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para continuar nosso super curso aí da lei 10.460 de 1998 do Estado de Goiás. Esta lei, ela trata exclusivamente do regime jurídico único dos servidores públicos do Estado de Goiás. Agora a gente vai explicar um capítulo bem específico das transgressões disciplinares. Professor, transgressões disciplinares significa dizer que o servidor público, no exercício de sua função, por exemplo, ele desrespeitou um comportamento lá que é proibido no Código. O que aconteceu? Ocorreu a incidência de uma transgressão disciplinar. Para você compreender de forma definitiva as transgressões disciplinares, você vai ter que entender o seguinte, o todo, Primeira coisa, importante, das transgressões disciplinares, você tem que entender que faz parte do título 5, que é do regime disciplinar. Professor, o que é o regime disciplinar? Vai impor comportamentos ao servidor público na qual ele deverá seguir. Ele deverá seguir. Se ele não seguir esses comportamentos, ele vem a responder por esses comportamentos e vai ter o quê? A sua devida penalidade, poderá ter a sua devida penalidade, Então vem comigo, quero explicar para vocês aqui, primeiro são dos deveres, Dos deveres, já foi aula dada, aula paga aqui, nós estudamos que são 17 comportamentos que ele tem o quê? A obrigação de fazer. Tá certo? São os deveres, Os deveres, colocando assim uma explicação bem simples, São comportamentos aí em nível de gravidade e menor potencial ofensivo, Aí nós temos o capítulo 4, que é o mais importante aqui desses comportamentos, onde nós temos maior detalhamento desses comportamentos. No caso aqui, nós temos aqui no artigo 303, 65 comportamentos, Nós vamos ver que nós temos outros comportamentos também. Esses comportamentos são comportamentos diferentes dos deveres, são comportamentos de proibições, são proibidos, 65 comportamentos proibidos. Professor, eu quero hipótese, vem comigo. O cara que descumpriu um comportamento desse, e aí, professor? Ele descumpriu, ele vai o quê? Responder, Ele vai ter a responsabilidade. E essa responsabilidade, ela pode ser administrativa, ela pode ser civil ou ela pode ser penal, Civil, se houve dano ao erário, tá certo? Ou a terceiro vai responder no fórum civil. Penal, crime, ele vai no fórum criminal. Mas, nesse momento aqui, essa responsabilidade administrativa, ele vai responder e pode ensejar em uma punição, ou seja, em uma penalidade. Tá? Próxima aula que eu vou gravar, claro que vai ser das responsabilidades, aula curta. Depois das penalidades, mas para o melhor entendimento, você vai ter que entender. Porque cada uma dessas aqui, gente, qualquer uma dessas aqui, tá certo? Qualquer uma dessas transgressões aqui, ele passa a responder, Por exemplo, eu vou chutar para vocês aqui, a 30, Aqui, a transgressão 30, E aí, professor? Ele desrespeitou uma proibição 30. E aí, professor? Aí você tem que linkar com as penalidades. Você vai ter que ver esse cara aqui, que ele pode ter, esse aqui vai ser uma falta grave, Vai ser uma falta grave, estou colocando entre aspas, porque eu tenho que confirmar se o 30 é falta grave, e ele vai responder por isso, assim que funciona, e assim que você vai saber. Então, das penalidades, nós temos aqui vários tipos de penalidade previstas no regime disciplinar, porque não adianta nada o legislador passar todo um regramento de comportamento se não houver punição para enquadrar o servidor público, E essas penalidades, elas podem ser repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria. Fiquem tranquilos que nós vamos estudar todas elas detalhadamente no momento certo, Transgressões disciplinares, Vem comigo. Capítulo 4 das transgressões disciplinares, artigo 303. Constitui transgressão disciplinar. E ao funcionário é proibido. E ao funcionário é proibido. Então, olha só, é uma transgressão. Então, nós temos aqui 65 comportamentos proibidos ao servidor público, Isso aqui que traz o artigo 303. O que acontece? Acontece que o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de Goiás também trouxe no artigo 304 outro rol de comportamentos, esses comportamentos mais específicos para aquelas carreiras que precisam aí o pleno exercício da hierarquia e da disciplina, ou seja, lá das polícias, né, da polícia e do sistema prisional, que a gente vai comentar. Então, geral, comportamentos proibidos de caráter geral a todos os servidores públicos, 65, né? O artigo 304 vai trazer também outro rol de transgressões, mas agora específico para duas categorias. Bacana? Então vem comigo, né? Artigo 303. Constitui transgressão disciplinar ao funcionário e é proibido. E aí, professor? E aí, cara, que eu tenho que adiantar um pouquinho o assunto e depois eu volto aqui para o melhor entendimento, né? Eu tenho que fazer esse reforço pedagógico. Nós temos quantos comportamentos aí proibidos? 65, tá? Vamos supor, tá, que o sujeito desrespeitou, tá, o comportamento 15. E aí, professor? Se ele desrespeitou o comportamento 15 do artigo 303, ele poderá sofrer uma pena de repreensão. Olha como é importante isso. Então, você tem que vincular aquela transgressão com a correspondente o quê? Correspondente penalidade que ele pode sofrer. Vamos lá, as penalidades que ele pode sofrer das transgressões. Artigo 314, né? A pena de repreensão será sempre aplicada por escrito e deverá constar no assentamento individual do servidor, destina-se à punição de faltas de natureza leve. Ou seja, então você tem que saber o que é natureza leve. Então, natureza leve, você tem que saber que são das punições do item 12 até o item 18 do artigo 303. Tá? Eu vou detalhar mais essa pena leve, que é a pena de repreensão, é a mais leve de todas, tem que ser por escrito, assentamento individual, nada mais é do que a ficha funcional do servidor. Professor, pena de repreensão 314. E agora? Nós temos a outra pena, o 315, que é a pena de suspensão. A pena de suspensão, ela é já mais grave, né? E quando que nós vamos aplicar a pena de repreensão? Em dois casos, vem comigo. A pena a pena de suspensão, né? A pena de suspensão que não excederá a 90 dias, ou seja, vai ser suspenso do serviço, né? E não pode ser mais de 90 dias. Será aplicada em caso de falta grave. Opa, falta grave é uma hipótese da aplicação da pena de suspensão. Ou de reincidência em qualquer das transgressões que alude o artigo 314. Professor, artigo 314 é aquele artigo da pena de repreensão. Então, você levou uma repreensão nas costas, bacana. Passou um tempo, você fez novamente a outra transgressão disciplinar da pena de repreensão. Você é reincidente, você vai ter outra repreensão? Não, vai aumentar a sua punição. A punição será de pena de suspensão. Então, voltando aqui, olha só, na pena de repreensão, é o item 12 ao 18. Tá? Uma vez, repreensão reincidente, o cara cai lá na pena de suspensão. Vem comigo, né? E outro caso, falta grave. Professor, o que é considerado falta grave? Desses 65 artigos, eu digo para você aí, que sem medo de ser feliz, que a maioria dos incisos, né? Aliás, a maioria dos incisos do 303 das proibições, você vai ser penalizado pelas faltas graves, né? Então, serão, o que é falta grave? De 1 a 9, tá? 19 a 68, tá? A 48, perdão, de 50 a 53, e aí nós temos aqui 62 a 64. Você vai ser penalizado pela suspensão. Então, teve falta grave, suspensão. Falta leve, você tem a repreensão, né? E nós temos a pena de demissão também, que é a pena mais grave que tem, a maior pena aplicada, por ser que ele é desligado do serviço público, né? Então, a pena de demissão, as infrações, nas infrações aqui, 49, tá? 54,
a 69 e a 65, a última penalidade de demissão do artigo 303. Bacana, feito isso, agora nós vamos estudar caso a caso. Ou seja, vem comigo, né? É claro que tem lá a cassação de aposentadoria, que a gente vai ver lá no momento oportuno. Então é o seguinte, vem comigo aqui, só para você fixar, você tem que montar um modelo mental, você tem que ir para a prova competitiva, você não pode ser mais um. Vamos lá. Transgressões disciplinares, você vai lembrar que são as proibições. O que é proibição? Comportamento que você não pode fazer. Se você fizer, você vai ser punido. Quais são os 3 tipos de punição que você pode ter? Aliás, quantos comportamentos são proibidos? 65. Dos 65 comportamentos, você pode ser penalizado de 3 formas, né? Ou seja, primeiro, pena leve, qual que é? A pena leve, a infração é pena leve, você tem a infração leve, aí você tem a repreensão. Grave, suspensão até 90 dias. E você tem a máxima, que é o que? A demissão. Feito isso, vamos para cada item, né? Mamão com açúcar, você tem que saber os comportamentos. Primeiro, referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso em informação, requerimento, parecer ou despacho às autoridades, a funcionários, a usuários, bem como a atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou organização do serviço. Ou seja, né, se você foi aí desrespeitoso, mal educado, né, depreciativo nos seus atos de servidor público, você poderá estar incorrendo em uma falta grave, né? Você sabe que quando você vê aqui falta grave, significa dizer que você pode ser punido pela pena de suspensão até 90 dias. Está aqui, né? Bacana. Antes disso, só voltar um pouquinho aqui, né? Vamos ler aqui a pena de demissão. Olha só, vem comigo aqui. Então, a pena de demissão será aplicada nos casos das infrações previstas nos incisos. Bacana, né? Bem como nos casos de contumácia. Professor, o que é contumácia? No artigo lá 317, nos seus parágrafos, ele vai explicar para vocês o que se caramba. Contumácia é reiteradas vezes, né? Você tá contumácia na prática, né? Você está repetindo aquele comportamento, aquela falta grave, né? Na prática de transgressões disciplinares puníveis com suspensão. Ó, então é o seguinte, puníveis com suspensão, tá? Então você pode ir lá, tá? Por exemplo, você pode ter, mandou lá a primeira, repreensão, que é mais leve, bacana. Você vai lá e fez de novo, cara. Suspensão nas costas, né? E aí, professor? Pô, outra suspensão. Pô, 2 vezes suspensão, de novo, né? Aquela lá. Ou seja, você está agindo com contumácia. Ou seja, aquela pena leve, tá? Pelas reiteradas vezes que você está praticando, você pode ser aí penalizado pela pena máxima administrativa, que é a demissão, o seu efetivo desligamento ao bem do serviço público, né? Olha, olha, das transgressões disciplinares puníveis com suspensão. Bacana, né? Então, a primeira aqui, falta grave, você tem que ser educado, olha que coisa interessante, né? Uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, que é o seguinte, que o legislador deixou bem claro, né? Que você pode, em trabalho assinado, olha só, criticá-los do ponto de vista doutrinário, né? Mas sempre de forma o quê? Respeitosa, né? Ou da organização do serviço. Então, aqui, falta grave e suspensão. Se insistir no erro, pode chegar até a demissão. 2, retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Então, qualquer patrimônio e documento da repartição é da repartição. Você não tem o poder de retirá-lo. Para retirar, você sempre tem que seguir a hierarquia. O chefe, você tem que ter o quê? A autorização. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente. Aqui é burocracia. Você sempre deve se reportar ao seu chefe, ao seu superior hierárquico. Bacana? Pena, falta grave. Você tem aí uma falta grave punível com suspensão. 3. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Olha que coisa interessante, né? Porque que é apreço, né? Você elogiar tal sentimentos ou desapreço, que é o contrário disso.
Por que isso aqui? É muito simples, isso aqui é burocracia. A burocracia de Max Weber, ele deseja um cara o quê? Um cara profissional, um cara ético, não é isso? Um cara profissional que vai lá, faz seu serviço com eficiência. Não quer, ele não deseja o quê? Manifestação de apreço. Item 4, também punível com falta grave. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ilícito, né? Ele quer você profissional para atender os interesses da administração pública. Então você não está no cargo para atender interesse pessoal, em especial de forma ilícita, ou seja, contra a lei, contrária à lei, né? Fez isso, falta grave nele, pena de suspensão, né? 5. Coagir ou aliciar subordinado com objetivo de natureza político-partidária, né? Então você não pode. Se o cara fizer isso, ele é seu superior, por exemplo, você está coagindo aí, né? Um subordinado aí a determinada corrente política, você pode ter certeza que o cara está ocorrendo uma transgressão disciplinar, é um comportamento proibido e ele pode ser penalizado aí pela falta grave, né? Então não pode, vai participar lá das reuniões, né? Então não pode. Bacana? Então está aqui para você, é mais um caso de falta grave, né? Vamos lá, né? Professor, e a aplicação disso? Como é que fica, gente? Os detalhes da aplicação a gente vai estar estudando lá na aula das penalidades. Por quê? Porque para aplicar essa pena aqui, uma pena dessa aqui, a autoridade competente para a aplicação da pena, que nós vamos estudar todas as autoridades competentes para isso, vai ter que analisar o quê? As atenuantes, aqueles casos que vão aliviar a aplicação da pena. Por exemplo, aqui, pena grave, suspensão de 1 a 90 dias, né? De 1 a 90 dias. Então, como professor que a gente vai estar aplicando isso, qual que é a medida? Ele vai analisar as atenuantes e vai olhar as situações que vão agravar aí a situação do servidor. Tudo isso na aula de penalidades. Essa aula de transgressões, a próxima a gente vai mandar para vocês que são as responsabilidades e depois a gente vai para das penalidades. Comportamento sexto, item sexto. Participar da gerência ou da administração de empresa industrial ou comercial, exceto de caráter cultural ou educacional. Então, olha aí, né, o Estatuto do Servidor Público, esse exceto é muito importante. Eu confesso para vocês que eu já sou professor de estatuto aí, de muitos anos, eu conheço profundamente os estatutos, a filosofia, a ideia que está por trás disso. O que ele fala? Ele quer o seguinte: você é servidor público, você é um cara profissional. Se você é um cara profissional, quero que você trabalhe só para mim. Então não tem essa de você ficar participando de gerência ou administração de empresa. Né? Você é servidor público, você tem que se abdicar disso. Aí ele colocou uma exceção, que essa exceção, eu confesso que é o único estatuto que eu conheço no Brasil todo que traz, exceto de caráter cultural ou educacional. Regra geral que não tenha esse tipo aí de prerrogativa. Bacana? Então, isso aqui é o item sexto. Comportamento sétimo é o seguinte: exercer comércio. O outro, exercer comércio, o outro é participar de gerência ou administração. Você é gerente da lá concurso, apesar que lá que é educação, né? Você é gerente lá da padaria. Não pode, né? Agora aqui é outra coisa, exercer comércio, participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comandatitário, né? De comanditas, lá o tipo de sociedade, né? Então o que significa aqui? Que você não pode exercer comércio e ter atos de gestão, mas você pode ser dono de uma empresa, você ter lá tipo 80% do capital social da empresa, das cotas da empresa, mas você não exerce atos de comércio, atos de gestão da empresa, isso fica para o outro sócio, né? Você pode, como acionista, cotista, você pode, e ele é permitido, né? 8. Praticar usura em qualquer de suas formas, né? Professor, o que é usura, né? Você trabalhar com dinheiro, cobrar juros, né? Então você não pode, você não é autorizado isso, somente as entidades aí autorizadas pelo Banco Central do Brasil que pode estar praticando aí a prática de juros, né? Você não pode fazer isso. Bacana? Fez isso, falta grave é suspensão, né? 9. Pleitear
como procurador ou intermediário junto às repartições públicas. Ó. Então, você não pode ser procurador ou intermediário de ninguém na repartição pública. Aí vem uma vírgula salvadora, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos e vantagens de parentes até o 2º grau, né? Ou seja, traz uma exceção aqui de você ser procurador de interesse de terceiros na administração pública, né? Você tem aqui qual que é parentes até o 2º grau, quando se tratar de percepção, recebimento de vencimentos ou vantagem, o estatuto permite isso, né? Descumpriu, falta grave, é suspensão nas costas do sujeito, né? Professor, e aí? Cara, aí eu tenho que passar para você aí um comentário muito importante, tá? Que esse item 9 aqui, ó, de procurador ou intermediário, de todos esses aqui, é o que mais é cobrado nas provas de concurso. Então, preste atenção, fique ligado nesse negócio aqui do procurador, que é cobrado em muitas provas de concurso. 10. Receber propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer natureza, em espécie, falta grave, né? Tá aí. Agora, é claro, né? Se você receber uma propina, você está infringindo uma norma administrativa, então você vai sofrer um processo administrativo. E se você receber propinas, aí que é importante lá o capítulo das responsabilidades, você vai responder também, deve responder penalmente como esse crime, tá? Vamos lá, 10, 11, vem comigo aqui. Último bloco aqui de falta grave, né? Depois volta a falta grave de novo. Cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou os seus subordinados, né? Vamos lá. O que acontece? A administração pública, ela quer um cara profissional. Então, se você é pago, você é um profissional, você tem uma remuneração, você que tem que fazer isso, né? Ah, professor, vou levar o meu irmão para ajudar nos processos da repartição. Caiu no 11. Cometer a pessoa estranha à repartição. O seu irmão não é servidor público e não é atribuição dele. Logo, ele está desrespeitando aqui o estatuto, né? Agora, fora nos casos previstos em lei. Professor, tem casos? Com certeza. Lá do judiciário, por exemplo, né? Você é convidado aí para participar, você é intimado aqui, convidado a participar ao tribunal do júri, né? Tá lá. Aí, você não faz parte da administração, aí você está sendo, mas a lei fala que tem, pode, pronto. Mesário, tá aí, né? Pronto, né? Vamos lá. O quê? Desempenho de encargos que lhe compete ou seus subordinados. Não só a sua atribuição, você pegar a atribuição do seu subordinado e passar para o seu irmão. Não pode, né? Caiu, e aí você vai cair na falta grave. Pronto, né? E agora, inciso 12. Inciso 12, pena de repreensão. A pena de repreensão, já expliquei para vocês, é uma falta leve, né? Deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial, cara. Olha aí, ó, os fazedores de filho, né? Aí, ó, deixar de pagar com regularidade, ó, não é uma vez só, não. Deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial. Pena de repreensão. Pode até ser demitido, não pode? Vem comigo aqui. Repreensão, primeira vez. Tá? Então, em 2003, o cara levou uma repreensão porque deixou lá pensando as criancinhas da ex-mulher aí, sem estar com a sua devida quitação. E aí, prof, tudo bem, passado 2 anos aí, o cara, um ano, o cara foi lá de novo, pá, né? Aí não é mais repreensão, né? Por escrito, colocando a ficha funcional, e já vai levar uma suspensão. Aí depois, mais 3 vezes ele fez isso, contumácia. Ele pode ser até dispensado do serviço, demitido, né? Então, repreensão. Outra, faltar à verdade no exercício de suas funções por malícia ou por má fé. Olha só, então, se você faltar com a verdade, né? Agora, essa faltar com a verdade aqui, ó, é malícia ou má fé, ou seja, com a intenção, né? O direito sempre vai preservar aqueles que têm a boa fé. Agora, você faltou com verdade no exercício, porque você foi induzido ao erro, aí você não é penalizado, porque o cara que te levou ao erro é que vai ser penalizado. O direito vai punir aquele que leva outro ao erro, né? Então, malícia ou má fé, repreensão. Então, você tem que ser escravo da verdade, ok?
Muito importante, malícia ou má-fé, então você tem que ter o quê? Intenção de mentir. 14. Deixar de informar com presteza os processos que lhe forem encaminhados. Olha aí, né? Se você então deixar de informar com presteza, né? Dedicação, você pode levar uma pena de repreensão. Vem comigo. 15. Dificultar ou deixar de levar ao conhecimento da autoridade competente, por via hierárquica e em 24 horas, queixas, denúncias, representação, petição, recurso ou documento que lhe houver recebido que não estiver na sua alçada de resolver, né? Qual que é a ideia disso aqui? Essa ideia aqui é para quê, gente? Para dar celeridade, para evitar procrastinação do serviço público, né? Ou seja, a intenção de retardar o processo. Então, número 24 horas. Cara, estou vendo essa questão na sua prova, cara. 24 horas. Vamos ler de novo. Então, se você dificultar, deixar de levar ao conhecimento da autoridade competente. Tá? Mas por quê? Porque não é da sua alçada, não está na sua competência aquele processo. Por via hierárquica, o que é isso? Via hierárquica, ele está dando aqui o caminho. Então você tem que levar para o seu superior hierárquico imediato. Tá? Você tem que subir para esse cara. Você não pode desrespeitar a hierarquia superior. Né? Em 24 horas, aqui o legislador colocou tempo. Ó, né? Queixa, que não seja da sua alçada, denúncia que não seja da sua alçada, representação que não seja da sua alçada, petição, alguém pediu alguma coisa para você que não é da sua alçada decidir, recurso ou documento que houver recebido, você recebeu, mas nada disso é da sua alçada, né? E não estiver à sua alçada para resolver, 24 horas tem que mandar para o cara, você pode ter uma pena de repreensão, né? 16. Negligenciar ou descumprir qualquer ordem legítima, né? Então, olha aí, né? A administração pública ela é burocrática, então ele quer o quê? Uma linha de comando bem definida, tá? Em todos os setores. Você recebeu uma ordem legítima, tá? Você não executou, cara, aí, ó, tá? Descumpriu, negligenciou, o que é isso? Não fez como deveria fazer, só deu uma famosa embarrigada, negligenciou. Repreensão nele. 17. Apresentar, olha só, apresentar maliciosamente queixa, denúncia ou representação. Aí então você está lá no seu exercício, você está com ciúminho do seu colega, né, cara? Ciúme de homem é terrível, né? Então, maliciosamente, você vai lá e faz o quê? Ó, uma denúncia para o cara, uma queixa, ele faz uma representação para o superior, por outro órgão. Cara, repreensão, você não pode fazer isso, tá? Isso aqui é agir com picuinha, maliciosamente. Agora, se é legalmente, cara, você tem o dever, tá? Então, cara, se ocorre realmente, de fato, você tem um dever. A gente já estudou isso aí, né? Lançar em livros oficiais de registro anotações, reclamações, reivindicações ou quaisquer outras matérias estranhas às suas finalidades, né? Então, você tem que manter sempre a finalidade. Adquirir para revenda de associação de classe ou entidades beneficentes em geral, gêneros nas quais ou quaisquer mercadorias, né? Vamos ler de novo, né? Adquirir, tá? Ou seja, você está comprando para quê? Para revender. Ou seja, quando você compra alguma coisa para revender, você está tendo o quê? Atos de comércio. Você sabe que já vimos que não pode, né? De associação de classe ou entidade beneficentes em geral. Tá? Então, você está associação de classe, tá? Adquirir e revender para essas entidades, gêneros aos quais, ou quaisquer mercadorias. Fez isso, cara, você está aí, falta grave, você não pode aí exercer atos de comércio. Entreter-se durante as horas de trabalho, em palestras ou outros afazeres estranhos ao serviço, falta grave. E aí, prof, enquadra aí os tal de redes sociais? Claro. Né? Enquadra ali, ó, outros afazeres. Então, não faz parte, claro que dependendo de cada caso é um caso, né? Se a pessoa trabalha na assessoria de imprensa e cuida das redes sociais do órgão, por exemplo, ela vai ter que consultar os Facebook da vida, os Instagrams, né? Tudo bem, mas é o quê? Não é estranho. Agora, o servidor comum, né? O cara está lá no posto fiscal, né? Que tem que carimbar as notas, conferir as mercadorias lá no WhatsApp lá. Não, aí tá o quê? Aí
Ó, e está se entretendo. Falta grave, suspensão na cabeça dele. 21. Deixar, quando comunicado em tempo hábil, de providenciar a inspeção médica do servidor, seu subordinado que faltou ao serviço por motivo de saúde, né? É claro, nós tem aí no estatuto a situação, temos no estatuto a situação de licença médica, né, que a pessoa é submetida lá à perícia médica, então você dificultou aí, você vai ser punido aí com a falta, né? Você tem que ir. Deixar, quando sob sua responsabilidade, de prestar informações sobre funcionário em estágio probatório. Ok, falta grave, você sempre tem que estar informando, o estágio probatório passa por avaliações. 23, né? Esquivar-se de providenciar a respeito de ocorrência no âmbito de suas atribuições, salvo no caso de impedimento, o que comunicará em tempo hábil, né? Então, se tem alguma coisa a seu respeito, você tem que bater no peito e resolver, tá? Isso que está dizendo. Se você não resolver, se é da sua competência, você está em falta grave. Agora, claro, se você está impedido de analisar aquele documento, esse impedimento tem que ser um impedimento aí plausível e legal já previsto. Por exemplo, você não pode estar decidindo aí coisas dos seus familiares, né? Então, você tem que passar para outra pessoa se declarar impedido, né? Então, as exceções aqui. 24. Representar contra superior hierárquico sem observar as prescrições regulamentares. Olha aí, né? O que é representar contra o superior? Então você é subordinado, tá lá seu chefe, né? Bacana, seu chefe, né? Então você faz uma representação, ou seja, alguma coisa que você identificou do chefe lá que não está de acordo com o mundo jurídico aí existente. E aí, você está fazendo uma representação legal. Agora, se você fizer essa representação desrespeitando as normas regulamentares, né, você vai ser punido aí, pode ser punido com a falta grave, pena de suspensão. Professor, para que isso? Para parar esse negócio aí de fica denunciando, né? Então você tem que ter muita prudência nas suas ações. Denunciar por denunciar, você vai só se ferrar, hein? Propor transações pecuniárias a superior ou a subordinado com o objetivo de oferir lucro, né? O que é isso, né, cara? O que é pecúnia? Dinheiro, né? Então, propor transações, acordos em dinheiro a superior ou a subordinado, ou seja, para o seu chefe ou porque está abaixo de você, com o objetivo de oferir lucro. Claro, isso aqui é uma conduta aqui antiética, então você não pode propor transações pecuniárias, fazer acordos em dinheiro para o seu chefe e nem acordos em dinheiro para o seu subordinado, com o objetivo de você ter uma vantagem ou de você oferir lucro, né? Não pode. 26, vem comigo. Fazer circular ou subscrever lista de donativo no recinto da repartição, né? Ah, isso aqui eu já vi muito, né, cara? É ação entre os amigos, né? Então, ação entre os amigos pelo estatuto aí, a 10.460 de 88, você não pode fazer circular essas listas de donativo aí no recinto da repartição. Fora você pode fazer. Aqui a proibição é na repartição pública, você não pode rodar essas listas aí. Então preste muita atenção. E acontece muito disso, né, gente? Vamos lá. 27. Utilizar-se do anonimato para qualquer fim. Olha aí, né? Então ele quer o quê? Ele não quer que a pessoa faça denúncias aí sem identificação, né? Ele quer o quê? Que a pessoa se identifique, ó. Utilizar-se do anonimato para qualquer fim. Não pode, né? Vamos lá, mais um. 28. Aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem de autoridade competente ou para que seja retardada a sua execução, né? A ideia sempre central é o quê? Que os processos andam no máxima eficiência possível, né? Então, aconselhar ou concorrer para não ser cumprida qualquer ordem. Você está jogando contra o patrimônio, tem que ter sempre um comportamento proativo. Fez isso, caiu no 28, pena, falta grave, pode ser penalizado aí com a pena de suspensão. Simular doença, é o atestadozinho falso, né? Para esquivar-se do cumprimento da obrigação. Tá, olha aí, você tem aí uma falta grave. Então, é simular doença para esquivar-se do cumprimento da obrigação. Então, cuidado com os atestados médicos, né? 30. Trabalhar mal, intencionalmente ou por negligência,
Então, você tem que ser um cara profissional. O profissional sempre deve se esforçar e fazer a melhor coisa possível. Você não fez isso, você está trabalhando mal, claro, de forma intencional, de forma pensada, né? E você vai estar ou por negligência, né? Imperícia, um caso de imperícia aqui, né? Vem comigo aqui, né? 31. Faltar ou chegar atrasado no serviço ou deixar de participar com antecedência à autoridade imediatamente superior, a impossibilidade de comparecer à repartição, salvo por motivo justo. Ou seja, ó, faltou, chegou atrasado no serviço, lembra lá da questão da assiduidade, né? Assiduidade, tá? Pontualidade, ó, assiduidade, pontualidade, falta grave, tá? Ou deixar de participar. Você tem um curso, não participou, tá? Com antecedência, a autoridade imediatamente, né, superior, a impossibilidade de comparecer à exceção, salvo por motivo justo. Aí, salvo por motivo justo, aí tudo bem, você não vai ser penalizado, você ficou estritamente doente, você fez uma falta justificada, né? Então, isso aqui é importante. Então, isso aqui é o 31. 32, é bastante, professor, com certeza, né? Vem comigo. Permutar processo. Ah, eu estou com processo A, colega com processo B. Vamos, cada um faz o seu? Ó, não pode, ó. Tarefa ou qualquer serviço que lhe tenha sido atribuído sem expressa permissão da autoridade competente. Então, cara, permutar processo até pode, tarefa até pode, mas sempre tem que ter a anuência da autoridade competente. Qual que é o nome da autoridade competente? Sempre começa pelo seu superior hierárquico imediato, que é o cara chamado de chefe, leva a falta grave, né? Vamos lá, 34. 34. Gente, o importante é isso, cara. Você, ó, tá identificando. Macete para vocês. Vocês têm que ter de cabeça todos os casos de repreensão e todos os casos de demissão. Todos os casos, fora os casos de demissão e repreensão, elas vão ser o quê? Falta grave. Falta grave é caso de suspensão. 24, 34, meu número da sorte. Não se apresentar sem motivo justo ao fim de licença para tratar de interesses particulares, férias, cursos ou dispensa de serviço para participação em congressos, bem como depois de comunicado de qualquer delas foi interrompida por ordem superior. Então, qualquer afastamento legal, cara, você não retornou, não se apresentou, falta grave, né? 35. Desrespeitar ou procrastinar, atrasar intencionalmente o cumprimento da decisão ou ordem judicial, bem como criticá-las. Olha aí, ele quer o cara, todo estatuto ele quer o quê? Um comportamento proativo. Todo comportamento aí reativo, na defensiva, você vai ser penalizado. 36. Usar durante o serviço, mesmo em quantidade insignificante, bebida alcoólica de qualquer natureza. Bebeu, olha que coisa interessante, cara, mesmo de em quantidade insignificante. Então, é estritamente proibido o consumo de bebida alcoólica na repartição, tá? Durante o serviço, coisa interessante, durante o serviço, tá? Durante o serviço, você é um profissional, então você tem que se portar de acordo com esse regime disciplinar. Você tem que ser disciplinado. 37. Recusar-se, sem justa causa, a submeter-se à inspeção médica ou exame de capacidade intelectual ou vocacional previstos nesse estatuto, né? Então, você tem, quando convocado, você tem que ir, né? Agora, se você tem algum motivo, sem justa causa, né? Então, você pode se recusar quando você tem um motivo aí relevante. 38. Negligenciar na guarda de objetos pertencentes à repartição e que, em decorrência da função ou para o seu exercício, lhe tenham sido confiados, possibilitando a sua danificação ou extravio. Também mais um caso de falta grave. 39. Demonstrar parcialidade nas informações de sua responsabilidade para aferição de merecimento de funcionário, né? Merece uma explicação. Demonstrar parcialidade. Tá? Parcialidade é completamente diferente de imparcial.
Imparcial significa que o cara é profissional. Imparcial significa que o cara é justo. Quando o cara ele faz com parcialidade, ele tá o quê? Ele não está sendo justo, parcial, ele está querendo beneficiar alguém. Vamos ler agora. Demonstrar parcialidade, ou seja, ele quer ajudar alguém ou prejudicar alguém, não está sendo imparcial, justo, reto, né? Nas informações de sua responsabilidade. Então ele é o chefe, ele tem a responsabilidade lá, né? Para a aferição de merecimento do funcionário. Esse merecimento do funcionário aqui é a movimentação da carreira, por exemplo, na promoção dele. Promoção por merecimento, tá? Ou seja, o cara vai, então não pode, então ele tem que ser o quê? Imparcial. Cuidado, hein? Tá? Fez isso, caiu lá no 315, parágrafo 1º, ele é considerado uma falta grave, né? Vai responder por isso, uma responsabilidade administrativa aí, e pode gerar até um civil aí, com certeza, né? Bacana? Então, 39. 40. Influir para que terceiro intervenha para a sua promoção, tá? Ou para impedir a sua remoção. Também é uma falta grave, né? Vem comigo aqui. Retardar o andamento do processo sumaríssimo para pagamento de auxílio funeral, né? E aí, professor, bem específica essa, né? O que é o tal do processo sumaríssimo? O processo tem um processo ordinário, né? Que ele segue o rito natural. Aí ele tem um processo lá que especial e tem um sumaríssimo, depende muito da legislação processual, né, de cada órgão, né, mas o sumaríssimo, em regra geral, é aquele rápido, entendeu, mais resumido, mais simplificado, né, mas olha só, então o processo sumário é aquele mais rápido, mais ágil, né, só que olha a situação que ele colocou, que é o processo para auxílio funeral, né, o cara tem que ser enterrado lá, né? Desculpa falar assim, mas tem que ter. Então o cara retardou o processo, não interessa o motivo, é falta grave e descumpriu 41. Né? 42. Receber gratificação por serviço extraordinário. O que é gratificação por serviço extraordinário? Horas extras. Que não tenha prestado efetivamente. Então, cara, ele não prestou serviço, ele pode se pegar o cara, falta grave nele, suspensão, tá? Deixar de aplicar penalidades merecidas quando lhe forem afetas a funcionário subordinado ou, em caso contrário, deixar de comunicar a infração à autoridade competente para o que faça, né? Aí, falta grave. Bacana, né? 44. Deixar de adotar a tempo, na esfera de suas atribuições, providências destinadas a evitar desfalques ou alcances pecuniários por parte de detentores de dinheiro e valores do Estado, dada a sua vida irregular ou incompatível com seus vencimentos ou renda particular cuja comprovação poderá ser exigida. Né? Então, deixar de adotar a tempo, na esfera de suas atribuições, providências destinadas a evitar desfalques ou é o quê? Uma medida preventiva, né? O que acontece? O chefe lá está vendo que o cara está tendo um comportamento aí, um comportamento social, uma vida financeira muito além do seu vencimento. Então o cara tem que adotar a tempo aí para poder, né, verificar o que está acontecendo. Então ele não agiu, ele pode levar uma falta grave. 45. Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da repartição fora das horas de expediente, desde que não esteja expressamente autorizado para a autoridade competente. Então, se você quer dar uma despertinho, quer entrar na repartição fora do horário expediente e você não tem aí a devida autorização, você pode cair na pauta grave aí, uma pena de suspensão. 46. Fazer uso indevido de veículo da repartição. Professor, e aí? Aí eu já presenciei várias vezes aí, tá? Várias vezes aí o uso indevido de veículos, né? Uma vez eu fui buscar meu filho na escola e eu vi o carro da prefeitura lá buscando lá um menino na escola, né? Eu tenho certeza que o carro ali não estava em serviço, estava o quê? Se fosse no estatuto estadual, falta grave, né? Ok. 47. Atender em serviço
com desatenção ou indelicadeza qualquer pessoa ou público rigoroso, né? Então o cara foi lá meio indelicado, desrespeitoso, pum, suspensão nele. 48. Indispor o funcionário contra os seus superiores hierárquicos ou provocar velada ou ostensivamente animosidade entre seus pares, né? Velada, oculta, né? Oculta lá, como dirijo, né? Ostensivamente, presente, não, o cara mesmo vai, né? Tá querendo fazer a discórdia. Fez isso, promoveu a discórdia, desrespeitou, né? Agora vamos a um caso aqui de demissão. Tá? Primeiro caso de demissão. Nós já vimos todos os casos de repreensão, né, que, salvo engano, é do 12 ao 19. O restante todos é falta grave. E agora a gente vai ver aqui o caso, né, o caso aqui da demissão. Vem comigo aqui, ó. Então, 49. Acumular cargos, funções e empregos públicos, bem como perceber simultaneamente vencimento, subsídio de cargo, função ou emprego público e proventos da inatividade, ressalvadas as exceções constitucionais previstas, né? O cara acumulou cargo ilegal, pode colocar acúmulo ilegal de cargos, ele pode ser penalizado pela pena de demissão previsto no artigo 317 desse código, né? Aí, não só esse estatuto, mas todos os estatutos que eu conheço, né? Todos eles tentam proibir essa prática de acúmulo ilegal de cargos. Professor, qual que é a regra aqui? Qual que é o pensamento vigente? O pensamento vigente é muito claro. Um servidor público ocupa um cargo público, ponto final. Tem exceção? Tem, está na Constituição. Entre as exceções, 2 cargos de professores, por exemplo, né? Ou um professor, um técnico, tá certo? Ou um médico, área de saúde, técnico, 2 médicos e assim por diante, área de saúde. Ou seja, aqueles casos previstos e autorizados de acúmulo de cargo, você pode. Fora isso, você está proibido, ó, e será rigorosamente penalizado por isso aí, né? Então, primeiro caso de demissão, marque, importante, hein? Então, aqui o 49. 50, o caso de falta grave. Dar causa intencionalmente a extravio ou danificação de objetos pertencentes aí à repartição. Então, você intencionalmente deixou a porta da repartição aberta. Caiu no 50. 51. Fazer diretamente ou por intermédio de outrem transações pecuniárias, né, acordo, dinheiro, envolvendo assunto do serviço, bens do Estado ou artigo de uso proibido. Não pode. Então, se você aí transacionou uma informação, negociou uma informação privilegiada no órgão, você já cai aqui no 51, falta grave, né? 52. Introduzir ou distribuir na repartição quaisquer escritos que atendem contra a disciplina e a moral. Olha que coisa, né? Então ele quer você lá, um cara profissional. Então você não pode, ó, introduzir, não trazer nada que seja de fora para dentro, distribuir na repartição qualquer escritos que atentem contra a disciplina e a moral. 53. Ó, atenção, ó. Residir fora da localidade quem exerce as funções do cargo. Tá? Então, o que eu já falei? Eu falei isso lá nas proibições. O que eu falei das proibições? Que o cara quer que você more na localidade que você trabalha. Ele quer que você seja o quê? Faça parte da comunidade. Agora, lá no 13, no 194, que é dos deveres, a gente falou isso aqui. Qual que são as ressalvas? Cara, exceto, né, se você está nas cidades vizinhas e que você não vai atrapalhar e que a autoridade competente aprove isso aí. Então isso aqui é o 53, está acabando esse bloco. 54, mais um caso de demissão, e tem que ser mesmo. Praticar crimes contra a administração pública, né? Então, crimes contra a administração pública, peculato, corrupção ativa, passiva, né? Advocacia administrativa, são todos o quê? Exemplos de crimes contra a administração pública. Claro, caiu lá a pena máxima, que é a demissão. Tem que saber. Segundo caso de demissão. Terceiro caso de demissão, que é a pena máxima, né? Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio estadual. Cara, dinheiro público é dinheiro santo, você tem que lembrar disso, né? Mais um caso, 56. Praticar ofensas físicas,
em serviço contra funcionário ou qualquer pessoa, salvo sem legítima defesa devidamente comprovada. Ou seja, né, o estatuto, não só esse estatuto, mas qualquer outro estatuto, são estatutos que prezam pela integridade física dos colegas, dos servidores e de terceiros. Então, não admite o que? Agressão física. Cara, qualquer tipo de agressão física, ele vai ser rigorosamente punido. Tá aí, né? Agora, é claro, tá aqui, né? Salvo em legítima defesa. Você está protegendo a sua integridade física, você teve que atacar. Ótimo, né? Tá aí, então. Olha só que detalhe. Devidamente, o código fez clara, devidamente comprovada. Você tem que provar que estava em legítima defesa, né? Caso contrário, pena de demissão. Mais um caso de demissão que eu trago para vocês aqui. Cometer insubordinação grave em serviço. Olha aí, né, gente? Insubordinação grave. Olha como é incrível, nítida aqui a presença da burocracia, hierarquia, linha de comando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você não obedeceu, você não tem juízo. E dependendo da sua desobediência, se for uma subordinação grave, demissão nas costas, né? Mais um aqui, caso de demissão, né? Aplicar irregularmente o dinheiro público. Olha aí. Tá? Então, aplicar dinheiro público é dinheiro santo. Então, demissão. Mais um caso de demissão. Revelar segredo que conheça em razão de seu cargo ou função. Então, se você está revelando aí, tá certo, um segredo do seu cargo, tá aí, pena, demissão. Mais um caso de demissão. Abandonar sem justa causa o exercício de suas funções durante o período de 30 dias consecutivos. Então, abandono de emprego. 30 dias consecutivos, pena de demissão. Tá? Professor, e aquele intercalado? Intercalado está aqui, ó, inciso 61. Né? Faltar, ali ó, é abandonar sem justa causa. Ó, sem justa causa, se você está internado numa UTI, é com justa causa, você não vai ter a pena de demissão. Né? O exercício de suas funções durante o período de 30 dias consecutivos. Agora, olha esse caso aqui. Faltar sem justa causa, mesma explicação de cima, ao serviço por 45 dias interpolados, né? Interpolados durante o período de 365 dias. Então, 45 faltas, né? Em 365 dias, demissão. 30 dias consecutivos, demissão. Ambos sem justa causa. 62. Exercer advocacia administrativa. Né? Então, você lá, advocacia administrativa, você não pode estar exercendo essa ação de advocacia, de advogar administrativamente. Você não pode estar defendendo aí, fazendo essa advocacia administrativa, que inclusive está lá no Código Penal. Né? Vamos lá, mais dois aqui, mais dois casos de falta grave. 68, né? 63, perdão. Ofender, provocar, desafiar ou tentar desacreditar qualquer colega ou autoridade superior com palavras e gestos e ações. Né? Então você pegou lá e tá aí, meu. Dar-se ao vício de embriaguez pelo álcool. Vimos lá atrás, você não pode consumir nada de álcool aqui. Dar-se ao vício de embriaguez ao álcool ou por substância de efeitos análogos, né? Não só o álcool. Então aí é uma falta grave, né? Vem comigo, o último inciso aqui, o último inciso, né, que é o artigo 65, é da pena de demissão. Importar ou exportar, usar, remeter, reparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substâncias entorpecentes, né? Tráfico, né? Tráfico de drogas, ó. Ou que determine dependência física ou psíquica sem autorização legal ou regulamentar. Então, você mexeu com qualquer força produtiva aí de droga, tá? Dependência física ou psíquica, sem autorização legal, pena de demissão. Então, tá aí para vocês, é bastante exaustivo, eu sei disso, mas a gente tem que estudar, né? Bacana, fechado. Pronto. E agora, professor? Agora o 304, né?
O 303 eu chamo que é geral para todos. Tá? O 304 são proibições específicas. Tá? Específicas, né? Para o Polícia Civil ou segurança prisional. Constitui ainda, ou seja, você tem aquelas 65 comportamentos proibidos, tá? Ainda, mais 42, olha aí, transgressão disciplinar, tá? Quanto aos funcionários ocupantes de cargos inerentes à função de polícia civil ou segurança prisional. Professor, o que tem esse cara aqui, ó? Polícia civil, tá? E segurança prisional, né? Esses dois caras aqui, tá? Eles combatem um cara chamado, eles estão envolvidos num cara chamado crime. Então, esses dois caras aqui, além de todo o rigor que nós já vimos anteriormente, eles têm que ter o quê? Ó? Uma alta dosagem de hierarquia, ó, e disciplina. Então, ou seja, o rigor há o que? Maior controle, maior rigor no seu comportamento. Por isso, sabiamente, tá? O estatuto aqui incluiu mais 44 comportamentos específicos aí para a galera da Polícia Civil e Sistema Prisional, né? E aí, professor? E aí, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, se você for um cara que vai fazer um concurso da Polícia Civil ou vai fazer um concurso para o Sistema Prisional, com certeza o examinador tem tudo para cobrar estes itens de vocês, né? Item 1. Transitar por logradouro público sem o respectivo cartão de identidade. Então, regra geral, cara, o policial tem que ter lá a sua identidade funcional. Fez isso, repreensão aí, ele vai ser punido com a repreensão. 2. Deixar de guardar em público a devida compostura. Né? O comportamento, regramentos, né? Então, está exigindo mais dessas pessoas, né? Então, ele vai ter... Agora, o servidor público... Perdão. Comigo aqui. O servidor público, olha só, ele tem que ter sua identidade funcional no serviço público. O militar, o sistema prisional, em qualquer lugar, tá? Na administração pública e fora dela, mesmo fora do trabalho. Deixar de guardar em público, ok, né? Olha outra. Dar conhecimento por qualquer modo de ocorrência do serviço policial ou da administração penitenciária quem não tenha atribuições que nela intervir. Então mais uma aí, comportamento específico, né? Discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos policiais ou assuntos da administração penitenciária, execuando-se, exceto ou de natureza exclusivamente técnica, quando devidamente autorizado. Então, você não pode estar falando aí de suas atividades policiais e nem penitenciárias, né? Não pode. Fez isso, repreensão. Agora, a brecha que o examinador gosta. Você pode, tá, quando é exclusivamente técnica, né? E mesmo sendo técnica, você tem que ser autorizado pelo seu superior hierárquico imediato, né? Comportamento 5, mais uma pena de repreensão, introduzir material inflável ou explosivo na repartição, salvo se em obediência à ordem de serviço, né? Olha aí, então você não pode ficar carregando nada de explosivo, né? Bacana, né? O cara trabalha no presídio, já pensou, cara? O cara vai lá e manda pro povo lá, ou leva lá explosivo pro cara derrubar a muralha, pode acontecer, com certeza, né? Revelar sua qualidade de policial ou de servidor da administração penitenciária fora dos necessários ou convenientes do serviço público, é revelar, né? Então, cara, aquela postura do cara, coloca lá o troção no peito, distintivo lá, e faz um selfie assim, pá, sou policial, pode, ó, repreensão nele, cara, cuidado, hein? Ah. 7. Pedir quaisquer gratificações, reclamá-las ou aceitá-las fora dos casos legais. Recusar-se a exercer o ofício de defensor, bem como fazer afirmação falsa.
negar ou calar a verdade, como testemunha ou perito em processo disciplinar, quando designado, salvo por motivo justo. Então é o seguinte, cara, isso acontece muito, principalmente na carreira policial. Ele vai ser chamado, você vai ser muito chamado, cara. Então, o que ele está falando? Você tem um dever, você tem um comportamento de que, ó, é proibido recusar a exercer de ofício. O que é de ofício, né? Ó, você vai defender aquele cara, você é um advogado dativo, você vai defender aquele sujeito, por exemplo, né? Ou, bem como, ó, fazer afirmação falsa. Você tem que ser escravo da verdade. Negar a falar, ou se calar, calar a verdade. Você sabe a verdade, mas você não está falando. Como testemunha ou como perito, né? Em processo disciplinar, quanto designado, salvo por motivo justo, né? Ah, motivo justo, pô, é meu filho. Pronto. Pode, aí você pode, né? Aí é um motivo mais que justo, né? Vem comigo. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso à autoridade hierarquicamente superiores e aos atos da administração pública, qualquer que seja o meio empregado para este fim, né? Observem que são todos comportamentos de quê? São todos comportamentos aqui mais rigoroso para o pessoal da polícia e da administração penitenciária, né? 10. Divulgar por intermédio da imprensa, rádio, televisão, fatos ocorridos na repartição que possam prejudicar ou interferir no bom andamento do serviço policial ou do serviço da administração penitenciária ou propiciar sua divulgação. Então não pode estar procurando a imprensa, né? 11. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais em razão de serviço. De novo, cara, manter-se em relações de amizade. Ah, cara, você é amigo de fulano de tal, né? Com a ficha. Ou exibir-se em público com pessoas de notório e desabonadores antecedentes criminais. Ah, você não pode. Fez isso, cara, você está fora. Agora, sem razão do serviço. O cara é policial, ele está infiltrado numa gangue. Aí tudo bem. Aí ele vai ter que fingir que tem relações de amizade, ele vai ter que exibir o cara ao público, aí ele está fora. Agora, fora isso, não pode, cara. Aí vou na Bíblia, né? Cuidado com quem andas, que eu direis quem és, né? 12. Praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial ou a função da administração penitenciária. 13. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfera de suas atribuições, leis e os regulamentos, né? Para mim já está atendido no outro bloco lá, esse cara aqui, mas vamos lá, né? 14. Atribuir-se de qualidade de representante de qualquer órgão ou de autoridade da respectiva secretaria. Então você não pode aí representar ninguém, cara. Você é policial, né? 15. Frequentar sem razão de serviço, né? Ou seja, se estiver no serviço você pode, senão não pode. Lugares incompatíveis com o decoro da função policial ou da administração penitenciária, né? Então você tem que, ó, isso aqui, ó, frequentar, é proibido frequentar lugares incompatíveis com o decoro da função policial ou da administração penitenciária. Professor, como assim? A rinha de galo, né? De galo. Eu vi um noticiário esses dias lá que estouraram lá um torneio de galo lá, que os galos, os animais, ele não pode, aquilo ali não é compatível com a autoridade policial, então ele não pode ir lá, ninguém pode, né? Tá aí. Ah, tá fora do serviço, não interessa. Por quê? Porque é o seguinte, nesse caso aqui, você vai ser polícia durante o serviço e fora do serviço. Essa é a filosofia. 16. Comparecer ostensivamente, ou seja, presente, né? Em casa de prostituição, boates, casa de danças, bares e restaurantes na zona do meretrício, participando de mesas ou de diversões, bem como fazendo uso de bebidas alcoólicas em serviço ou fora dele. Comparecer ostensivamente, né? Olha só. Ficou chato isso, né, cara? Ostensivamente é estar presente lá, né? Agora, veladamente, em casa de prostituição,
boates, casa de danças, bares, restaurantes da zona do meretrício, né? Participando de mesas ou de diversões, bem como fazendo uso de bebidas alcoólicas. Vocês viram, né? Isso aqui é só para policial, para o sistema penitenciário. Por quê? Para manter a postura de polícia. Não falei que é mais rigoroso? Tá aí. Tá? 17. Fazer uso indevido de arma, bem como portá-la ostensivamente em público, mostrando a arma tal. Não pode, cara. Maltratar preso sob a sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial ou de segurança prisional. Tem que cuidar do preso. 19. Permitir que presos conservem em seu poder instrumentos que possam causar danos nas dependências em que estejam recolhidos ou produzir lesões em terceiros, né? Olha aí. Lembrando para vocês que na polícia você tem a polinter, né, que é a capturas, então tem uma cela lá, mantém presos lá, também mantém pessoas presas também a polícia civil, claro, menor número, né? Ok? De 20, deixar de concluir nos prazos legais, sem motivo justo, inquéritos policiais ou disciplinares, ou quando estes últimos, como membro da respectiva comissão, negligenciar no cumprimento das obrigações que são inerentes. Falta grave, né? 21. Prevalecer-se abusivamente da condição de funcionário policial ou da administração penitenciária, né? Prevalecer-se abusivamente. Eu sou polícia, eu posso entrar primeiro. Então você está tendo um comportamento abusivo, aí, né? Está extrapolando suas funções, né? 22. Indicar ou insinuar nome de advogado para assistir pessoa que se encontre respondendo a processo ou indiciada em inquérito policial, salvo nos casos em que couber a autoridade nomear o defensor. Então, no seu exercício, né, não pode você estar indicando, pô, cara, você prendeu um rapaz lá, né? E aí, você prendeu o sujeito, e aí você fala, pô, cara, eu conheço aqui, ó, toma esse cartão aqui, esse advogado aqui é top, ó, o pessoal que eu prendo aí, eles costumam soltar. Não pode, você fez isso aí, ó, falta grave, tá? Falta grave. 23. Impedir ou tornar impraticável, por qualquer meio, na fase de inquérito policial ou durante o interrogatório do indiciado, mesmo ocorrendo incomunicabilidade, a presença de seu advogado. Então é garantida a presença do advogado, né? Ele não pode aí impedir que o investigado, o cara que está sendo interrogado lá, não tenha seu advogado. 24. Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Olha aí, então se ele vai uma pena privativa de liberdade é a reclusão, detenção. Então se ele for executar uma medida dessa, ele tem que atender 100% às formalidades legais e não pode exercer com abuso de poder. Claro, né? 25. Submeter-se pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento, né? Então, olha aí, ó, você não pode, se o cara vai prender uma pessoa, ó, então ele tem que tomar muito cuidado para não expor a pessoa a vexame ou constrangimento. Tá? Eu já vi muito policial aí responder processo administrativo e perder e ser devidamente punido. Ó, suspensão até 90 dias. Ó. 26. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão de qualquer pessoa. Né? Isso faz parte até do Código Penal. Então, prendeu, juiz. Levar à prisão ou nela conservar quem quer que se proponha a prestar fiança quando admitido em lei. Então, o delegado no exercício, se admite fiança lá, ele vai ter que propor a fiança, senão ele pode ser penalizado aí por falta grave. Atentar com abuso de autoridade ou prevalecendo-se dela contra a inviolabilidade do domicílio. Então, o domicílio aí, senão, atentar com abuso de autoridade. Tá? Então, se não, abuso de autoridade, ou prevalecendo-se dela
contra a inviolabilidade do domicílio. Essa inviolabilidade do domicílio é um dispositivo constitucional, uma garantia que nós temos, né? Que é inviolável o nosso domicílio. Então não pode ser. Agora, sempre com abuso de autoridade. Agora, se tem lá um mandato para isso, uma autorização judicial, aí tudo bem, aí pode. 29. Espalhar falsas notícias em prejuízo da ordem policial ou da administração penitenciária, ou do bom nome da respectiva secretaria, né? 30. Provocar ou fazer-se voluntariamente causa ou origem de alarmes injustificáveis. Então esse povo aí que gosta aí de soltar alarme para tudo que é lado, aí, falsa notícia, ó, falta grave também, né? Vem comigo. Deixar alguém conversar ou entender-se como preso incomunicável ou entender-se como preso incomunicável sem estar para isso autorizado por autoridade competente, salvo no caso aí do item 23. 32. Conversar ou entender-se como preso incomunicável sem para isso estar autorizado por sua função ou por autoridade competente. 33. Ofender, provocar, desafiar ou responder de maneira desatenciosa a seu superior. Falta grave também, né? Estou fazendo a leitura porque não tem muita explicação, e a gente tem que ler. Introduzir bebidas alcoólicas na repartição para uso próprio ou de terceiros. É pior, o outro não pode consumir. Aqui, ó, introduzir, né? Olha aí. Recusar-se a executar ou executar deficientemente qualquer serviço para evitar perigo pessoal. 36. Ser desligado por falta de assiduidade de curso de formação do respectivo órgão em que tenha sido matriculado compulsoriamente, né? Então, se você está fazendo um curso de formação, se você for desligado, falta grave, você vai ser punido por isso. Omitir-se no zelo na integridade física ou moral dos presos de sob sua guarda. 38. Publicar sem ordem expressa da autoridade competente documentos oficiais, embora não reservados, ou ensejar a divulgação de seu conteúdo do todo em parte. 39. Exercer a advocacia, exercer a advocacia, está proibido de ser advogado, né? Assim como nos recintos relativamente às atividades do respectivo órgão, ou jornalismo, na respeitada a ressalva constante no inciso 4 deste artigo. Bacana, né? Sem muitas complicações. 40, está terminando aqui. Falta grave, tá? Falta grave aqui. Cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa que não tenha apoio em lei. 41 e 42, muito importantes, são artigos aí que foram acrescidos aí no texto original e são condições da demissão. Cometer crimes contra os costumes ou contra o patrimônio que, por sua natureza, e configurarão que sejam considerados como infamantes de modo a incompatibilizar o servidor com o exercício da função policial ou da administração penitenciária. Lá no outro são os crimes contra a administração pública. Aqui não, crimes contra os costumes, tá? Ou contra o patrimônio. O cara cometeu um furto, um roubo, né? Cara, o cara é policial. Ele é policial. Se ele foi condenado a um crime de roubo, por exemplo, o que acontece? É incompatível com a atividade policial e com a atividade penitenciária. Tá? Porque lá na penitenciária os clientes dos caras são quem comete crime de roubo, por exemplo. Então não pode, é incompatível. Pena de demissão. É mais amplo, entendeu? Mais amplo isso aqui. E, finalmente, submeter-se à tortura ou permitir ou mandar que se torture preso sob a sua guarda. Demissão nele, não pode fazer, né? E aí, professor, finalizamos essa aula, tá? Essa aula aqui diz respeito às transgressões disciplinares, uma aula longa, a gente viu todas as hipóteses aí, algumas a gente explicou com mais detalhe, outras a gente fez somente a leitura, mas não é suficiente, cara. Depois da aula,
papo reto, cara. Passa 2, 3 dias, pega a lei seca e faça a leitura, que eu tenho certeza que o professor que ele fala vai estar na sua mente aí. Vem comigo, Abraham Lincoln, né? Um dos maiores estadistas que eu conheço, né? Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar, né? Puta, esse cara deve ter recebido muita crítica, né, cara? Com certeza, né? É isso mesmo, cara. Eu mesmo tomo essa postura. Eu não gosto de criticar ninguém. Eu só critico quando eu quero ajudar, tá? É uma visão proativa. Bacana? Então, forte abraço, eu fico com Deus aí. Até a próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau. Clique lá